Descubra um colégio que é parte da história. E hoje vamos indicar alguns pontos importantes sobre uma temática de extrema importância para o Enem, que é a cultura e indústria cultural. Então há três momentos importantes para entender essa relação. O primeiro momento é a definição de cultura, o segundo momento a definição de indústria cultural e o terceiro é a relação entre essas duas partes. Pois bem, a definição de cultura estabelece que compreendemos o conjunto de saberes e de práticas de um determinado povo, de uma determinada cultura. Ou seja, cada povo e cada sociedade tem a sua própria cultura, que pode ser classificada a partir da cultura erudita, da cultura popular, da cultura material e da cultura imaterial. Portanto, nessa concepção de cultura, o próprio ser humano, o próprio sujeito é o produtor dessa cultura e que transmite esses aspectos entre as gerações, de pai para filho, para seus netos, para seus sobrinhos. Você tem um transmissor de cultura a partir da instituição da família. A definição de indústria cultural designa um termo que estabelece um ramo da indústria que se especializa no repasse e na veiculação de notícias e de informações. A grande crítica que se tem sobre a indústria cultural é que esse ramo especializado no repasse de notícias estabelece as suas informações que acabam por influenciar o que os indivíduos compreendem sobre sociedade, sobre cultura, sobre política, sobre religião, sobre economia. É essa influência da indústria cultural sobre os indivíduos que pode estabelecer, por exemplo, a opinião pessoal e a opinião pública das pessoas sobre determinado assunto da sociedade, por exemplo, sobre as questões políticas, religiosas, as questões de sexualidade. Então, nessa concepção de indústria cultural, o indivíduo, anteriormente que era o produtor de cultura, agora passa a ser apenas aquele que recebe as informações, o conhecimento e repassa essa cultura para a sociedade. Então você tem um processo de retirada do indivíduo da própria produção de cultura. A relação entre essas duas esferas, cultura e indústria cultural, é que cada vez mais que a sociedade moderna avança na mídia, na internet, na televisão e na rádio, por exemplo, o ser humano deixa dessa parte de ser produtor de cultura para apenas ser o transmissor de cultura. Então se liga nessas três ideias, identifica que cultura é própria de todo ser humano, porém, na sociedade moderna, a indústria cultural ganha espaço de produção de cultura e o indivíduo perde esse espaço e passa a ser apenas um transmissor de cultura. A grande crítica se dá nesse repasse de informações pelo indivíduo, na análise crítica se ele tem, numa análise mais reflexiva. Então, para o Enem, a indústria cultural estabelece também uma forma de controle dos indivíduos, seja na mídia, seja na televisão, ou seja na rádio ou na internet. Descubra um colégio que é parte da história.